como ela falou, tá certo? São conjecturas, né? Reflexões sobre a salvação. Olha, por que reflexões? Por que conjecturas? Porque, com certeza, cada um de nós tem a percepção da salvação parecida, mas de uma forma diferente. O que sempre foi a salvação para o ser humano? É ir para o céu? É para o céu, correto? Mas e como é que se entende esse céu? O que é o céu? É um lugar? Olha, vamos voltar um pouquinho a respeito da salvação. Até os vikings acreditavam, né? Eu falo os vikings é um povo muito antigo, acreditavam que depois da morte tinha um lugar para se ficar eternamente. Os guerreiros acreditavam que ia para um grande salão que chamavam de Valhalla. Os índios aqui, de algumas tribos de índios aqui do Brasil, acreditavam, chamavam Deus de Tupã e também acreditavam que seus ancestrais estavam num lugar especial, que eles acreditavam que era uma espécie de céu. E eles sempre tiveram, assim, quando estavam, tá certo? Naquela época, acreditavam em seus cultos que conversavam com seus antepassados. Eu acredito que realmente eles conversavam também, buscando uma continuidade da sua existência corporal. Então, acreditar em algo que existe depois dessa nossa vida corporal, isso aí é de várias religiões. E cada religião vê isso de uma forma diferente. Mas todos acreditamos, tá certo, que essa vida não acaba de alguma forma. É claro que existem aqueles ateus que persistem, né, em acreditar no nada, no materialismo, é claro. Mas aquelas pessoas que acreditam em qualquer coisa que seja, acreditam em um tipo de salvação, mesmo que não expressem com a palavra salvação. Eu tenho a percepção de que todos nós aqui presentes, inclusive o pessoal que a gente não vê, que está no plano espiritual, sempre buscou por essa salvação, dentro de alguma religião, dentro dos seus procedimentos, mas sempre acreditando que vai sempre ter uma chance de alcançar uma paz ou uma eternidade. Nós aprendemos que, dentro dos conceitos espíritas, que não existe um céu definido como um lugar, um local, aonde passaremos a eternidade em pleno estado de contemplação eterno, eu não quero ser crítico não, tá certo? Mas ninguém acredita que vamos passar para um outro plano e estaremos de asinhas para baixo e para cima, fazendo orações eternamente. Isso a gente aprendeu dentro de nossas casas espíritas, que isso não tem sentido. E a gente, de alguma forma, tem essa concepção no fundo de nossas almas, de uma forma, dentro de nossas consciências. A gente sabe disso. E, na realidade, a consciência, que é um presente divino para cada um de nós, a gente sabe com certeza muito bem o que é preciso para alcançar essa salvação. Mas a gente precisa de uma ajuda que a gente chama de caminho da verdade e da vida, para poder buscar isso. Mas vamos falar aqui de algumas passagens da Bíblia que falam a respeito da salvação. Porque a salvação está escrita lá, a palavra salvação mesmo, né? A salvação só é possível por meio de Jesus Cristo, não havendo outro nome dado aos homens para este fim. Está lá em Atos 4, versículo 32. A salvação é um presente imerecido de Deus, há uma graça, recebido pela fé e não conquistado por meios de outras obras humanas. Efésios 2, versículo de 8 a 9. Romanos
de 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí a salvação. Olha, nós não podemos entrar nas conjecturas de enfrentamento com as várias religiões cristãs que existem. Eu estou certo, ela está certa, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Mas nós nos apegamos à nossa concepção de salvação. Olha, não acreditamos que a gente seja salvo pela a graça, como estalo. Nós não acreditamos nisso. Alguém aqui acredita nisso? Não sei, mas eu acho que não. Por quê? Porque a graça é uma coisa, tá certo, que a gente recebe imerecidamente, como está nessa passagem do Evangelho. E a gente aprendeu que, se somos salvos pela graça, eu acredito e aprendi na minha caminhada espírita a entender essa graça da seguinte forma. Olha, o que é a graça divina? É tudo aquilo que nós aprendemos e que define esse nosso Criador, que define Deus. Né? E essas percepções humanas, dentro das nossas limitações evolutivas, de nossas limitações evolutivas, essas percepções, elas nos levam a perceber que todas essas características divinas podem se concentrar numa lista de graças de Deus, graças divinas. Deus é todo-poderoso, Deus é justiça plena, perfeita, Deus é imutável. Todas essas características que nós aprendemos a respeito de Deus, eu chamo de graça, graças divinas. Isso é a graça de Deus. Ele tem essas características. Nós ainda estamos longe de poder compreender o que seja Deus. A gente sabe, dentro do Livro dos Espíritos, que nos falta ainda sentidos. Nós temos 5 sentidos. Esses 5 sentidos e essas percepções que nos são permitidas pela nossa evolução, percepções intelectuais, ainda não nos dão conta do que seja Deus. Ainda não é possível para nós definir. Mas e como que a gente acredita em Deus dessa forma? Olha, a gente acredita em Deus por aquilo que a gente tem dentro de nós, que é parelho com a nossa consciência, com a nossa percepção. A gente sempre teve ideia do que seja Deus, até nos primeiros passos, aonde a gente ainda estava nos primeiros degraus da nossa evolução intelectual e moral. A gente tinha uma percepção do que é Deus, e está dentro de nós. Isso é de graça? É imerecido? Olha, Deus nos criou, então isso aí é um presente divino que Ele nos deu. Essas percepções, essas intuições estão dentro de nós. Então, é isso aí que Deus nos deu de graça. Agora, com relação à nossa salvação, nos salvaremos pela graça, só que a graça não é de graça. Porque se vocês observarem bem no nosso Evangelho, e na Bíblia, do Velho Testamento, vocês vão observar que não tem um juízo final. Não tem. O joio será separado do trigo, os bodes das ovelhas e etc. Então vai tem alguma coisa aí, tá certo? Que não fala que só por reconhecer a Deus, por falar Senhor, Senhor, seremos salvos. Não. E outra coisa tão importante que a gente às vezes deixa passar batido é o seguinte: se vocês forem lá no Evangelho, eu costumo falar isso com frequência, mas se vocês forem lá no Evangelho, lá na introdução, no primeiro parágrafo da introdução, foi escrito por Allan Kardec. Ele fala que o Evangelho pode ser dividido em 5 partes. Os milagres de Jesus, os atos da vida de Jesus, as predições de Jesus. Aí ele pega e fala uma coisa muito pesada. Ele fala das palavras que a igreja
defendeu e colocou lá no Evangelho para poder sustentar seus dogmas. Ele fala quase que com essas palavras. Vocês podem procurar lá na introdução do Evangelho. Ela tem que ser lida toda até essa introdução. É maravilhosa, é uma obra-prima. Foi toda escrita por Allan Kardec. E depois ele fala das leis morais do Cristo. Olha, as leis morais do Cristo, ela não foi permitida que elas tivessem alteração. E só essas leis morais não são motivo de contestação por nenhuma religião, nem as que não são cristãs. Lembra que Gandhi, quando ele falou que toda a literatura humana poderia ser perdida, mas que se ficasse só o Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, a humanidade estaria salva. Olha, à primeira vista, você ouvindo isso, você pode pensar o seguinte: Gandhi queria ser simpático com o mundo cristão, porque ele não é cristão e a religião dele não é cristã. Eles acreditam em coisas parecidas, mas não são cristãos. Ele queria ser simpático, né? Queria agradar os cristãos, mas se você pensar bem, o que ele falou é muito profundo e perfeito. Vocês já leram Mateus 5? Vocês já? Olha, é perfeito, aquilo ali é a receita, tá certo? Então, para ser salvo tem receita? Tem, capítulo 5 de Mateus. Ali é perfeito, tudo está ali. Até tem algumas partes ali que eu chamo de profecias, apesar de que muitas pessoas chamam de promessas do Cristo. Não é promessa do Cristo. Por exemplo, eu estou falando isso tudo, gente, porque tudo tem a ver com o que a gente chama de salvação. Por exemplo, a salvação, abrindo um parênteses, tá? A salvação tem a ver com o que a gente acredita de Deus. O que é Deus? Onde é que está Deus? Não é verdade? Então por isso que eu falei de Deus. Falei de Jesus, falei da sua obra. Algumas coisas da sua obra. Falei do que está no Evangelho. Tudo tem a ver com salvação. Depois a gente vai criar esses links no final dessa fala. Né? Então, quando no Sermão do Monte Jesus fala assim: quem tem sede de justiça será saciado. Salvação não é uma coisa que vem depois. Ele falou isso. E que justiça que é essa? Olha, o Brasil tem uma justiça, a China tem outra, os Emirados Árabes tem outra justiça, os Estados Unidos tem outra justiça, e por aí vai. Até aqueles países onde as justiças são mais... assim, para a gente não tem nada de justiça nela, mas para eles tem. Então, de que justiça que Jesus está falando? Jesus está falando da justiça divina. É uma justiça perfeita, imutável. É a que nos traz a lei do amor, né? A lei do perdão, de tudo que tem a ver com as coisas divinas que Jesus nos ensinou. Isso é receita de bolo para nós nos salvarmos. Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Olha, gente, isso é maravilhoso. Ele não falou os mansos herdarão o céu, não. Ele falou herdarão a terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é muito profundo e importante para todos nós. Então quer dizer que na terra a mansuetude vai ser uma necessidade sine qua non. Não vai ser possível a gente estar aqui na terra se a gente não trabalhar essa mansuetude dentro da gente. A gente não vai ser herdeiro desse planeta. E a gente sabe que a reencarnação existe e que a gente passa por muitas vidas até chegar nessa condição de mansuetude nossa e de toda a coletividade do planeta. Isso não é uma profecia? Ele falou, os mansos herdarão a terra. E eu acredito nisso. E para mim, mais do que acreditar, eu não consigo duvidar que isso é mentira. Porque para a gente se tornar um planeta, né, deixar de ser um planeta de provas e expiações, se tornar um planeta de redenção e depois um planeta de almas puras. Não sei se a Terra não vai estourar até lá, mas eu acredito que o planeta também evolui, porque a coletividade evolui. O planeta era uma bola de fogo. Olha que terra maravilhosa que nós temos hoje. Nós
começamos nos primeiros degraus de nossa evolução, antes de sermos homens de cavernas, e muito, muito, muito antes disso, né? Mas vamos lembrar só da parte de humanos. Nós não evoluímos demais. A gente já passou por períodos terríveis, né? Como animais. Ainda somos muito animais ainda, mas já passamos por coisas piores. Hoje, a nossa intelectualidade e o nosso moral, nossos valores morais estão muito além, muito acima do que há 20 mil anos atrás. E não tem como a gente duvidar disso. Então, dentro da concepção do Espiritismo, isso é salvação. Isso é, tá certo? É a nossa caminhada que nos permite nos aproximar de Deus. Por isso que essa concepção de entender um pouquinho o que seja Deus é muito importante. Olha, você olha para o céu, você vê que aquilo não é obra do homem, então é obra de Deus. Nós aprendemos isso. Então essas percepções que a gente tem do nosso Criador, elas existem no mundo material, como existe de uma forma intuitiva, tá certo? No que a gente chama de mundo espiritual, do imaterial, do Deus imaterial, que se expressa para nós, que temos apenas esses 5 sentidos, de uma forma material. Então, nós temos aproximado, tá certo? Desses valores que a gente acredita serem divinos. É só olhar a nossa caminhada evolutiva do ser humano. A gente estava lá, olha onde é que a gente chegou. Se tem algum exilado de capela aqui, tem pessoas que não acreditam, não importa, mas eu acredito. Se tem algum exilado de capela aqui, então partiu de lá para depois vir para cá e acompanhar a humanidade, né? Nessa caminhada divina, maravilhosa. Então, para todos aqueles, tá certo, que são muito pessimistas, olha isso. Olha como é que a gente está se salvando. Apesar de todas as guerras que existem no mundo, nós teremos um mundo, tá certo, de mansuetude. Não é verdade? Jesus Cristo também, ele nos ensinou aí, nesse mesmo capítulo 5, tá certo, que se a gente vestir as crianças, os pequeninos, ele não fala criancinha por motivos que eu acredito que pequeninos não são só as crianças. Se a gente não vestir, é a ele que nós não estamos vestindo. Se a gente não alimentar, é a ele que nós não estamos alimentados. Se a gente não der abrigo, é a ele que nós não estamos abrigando. Por que ele se coloca? Por que Jesus se coloca dessa forma? Estão atingindo a mim. Olha, uma mãe, quando ela precisa de ajuda, ela tende a atender as necessidades do filho. E o amor de mãe é um amor divino. Então, com Deus não é diferente. Deus tem outras formas de ajudar seus filhos e proporcionar o que eles necessitam? Claro que tem. Mas Ele nos dá a oportunidade de participar disso. E para que essa evolução? Qual o sentido disso? Olha, o que eu tenho aprendido é o seguinte: a gente vai nos acendermos, nos iluminarmos, até ascender uma condição de espíritos crísticos. Porque Jesus também falou que pode fazer o que eu faço e muito mais. E nós vamos nos tornar espíritos iluminados. E a partir disso aí, a gente vai poder ajudar mais a Deus nesse seu trabalho divino que existe nesse universo. E quem é que não quer participar disso? É maravilhoso essa oportunidade que Deus nos dá de sermos responsáveis pela nossa evolução. Isso é muito importante, de buscar essa salvação. Então vamos falar um pouquinho do que Jesus falou quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas essa não é a estrada da salvação? Pode perguntar para católico, evangélico, eles vão falar que sim. Outras religiões cristãs que não sejam o espiritismo, que somos uma religião cristã, eles vão falar que sim. E nesse caminho da verdade e da vida, o que nós temos feito? O que nós temos contribuído para o crescimento e a evolução dos nossos irmãos, mas principalmente a nossa? O que nós temos feito?
Olha, o recado está dado. Não meu não, tá? Estou falando do Evangelho. E de tudo que vem do Evangelho, como Allan Kardec falou, nós comentamos aqui que todo o Evangelho foi construído, Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Em cima das leis morais do Cristo. Foram escolhidas essas leis morais de Jesus para que a gente entendesse o Espiritismo. E o Espiritismo é isso. O que nós temos feito com tudo que a gente tem ganhado depois que Jesus apareceu por aqui, por esse planeta? Olha, isso aí vai ser cobrado. Estamos passando por um momento muito complicado, não só no nosso país, como no nosso planeta. E vai ser cobrado de alguma forma, sempre foi cobrado, tá? Mas agora talvez uma escala maior, porque eu acredito que nós chegamos a um grau de salvação ou de evolução. Essas duas palavras dentro do Espiritismo se confundem, tá certo? São praticamente têm o mesmo sentido, salvação e evolução. Mas nesse ponto que nós chegamos, de já ter o amparo desses conhecimentos, a gente já vai ter que prestar conta disso para nós mesmos. O que nós temos feito? Nós sabemos que a gente deve procurar amar o próximo. Isso é salvação? É. Como a nós mesmos. Então, vamos entender o que é amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos uma colher de chá tão grande dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Livro do Espírito, Livro dos Médiuns, ainda tem uma colher de chá tão grande que nos dá itens que podemos seguir para alcançar esse mandamento de Jesus. Começando por um muito bacana. Nem desejar para o outro o que você não deseja para você, quanto mais fazer. Isso aí já é um item que a gente pode entender o que é amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes também a gente ama mais a gente do que o outro. Ama mais o outro do que a gente tem dificuldade, tá certo? De amar menos o outro, de nos dar menos para o outro. Quer ver um exemplo? Vou voltar para o exemplo da mãe. A mãe, com certeza, ela faz muito mais para o seu filho. Os pais que estiverem aqui que me perdoem, porque geralmente as mães têm esse predicativo, né, maravilhoso, esse amor divino que não se explica. Mas a mãe faz muito mais pelo filho ou pela filha do que para ela mesma, sem dúvida. Já escutamos algumas histórias aí de mães que deixam de comer para alimentar os filhos, superando a própria necessidade. Isso aí não é raro, uma mãe morreria por um filho, isso não é novidade para ninguém. Então, quer dizer, ela ama mais o filho que ela? Eu acredito que naquele momento sim. Ah, mas ela faz isso pelo filho porque isso faz ela mais feliz. Porque se ela não fizesse, ela ia sofrer muito mais de remorso. Não sei, mas só sei que ela faz. Eu só sei que ela se entrega mais pelo outro que para ela. Por isso que as mães são tão maravilhosas nesse mundo, né? Bom, então isso é para a gente entender que às vezes amar o outro é mais fácil que amar a gente mesmo. E o que é nos amar? Olha, nos amar, eu acredito que também tem receita. Nos amar é cuidar da nossa saúde. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês vão responder pelo que tem feito pelo seu corpo. Com certeza. A gente vê relatos aí de que André Luiz é um exemplo disso mesmo, que pisou na bola demais com bebida, etc, etc, e depois ele teve um problema sério. Foi cobrado dele isso? Foi. Né? Essas imprevidências que a gente tem com o nosso corpo. Amar a gente é cuidar do nosso corpo, é ir no médico, saber de vez em quando o que nós estamos precisando para não ter diabetes, para não ter problema com o nosso filho, etc, etc. Movimentar para não ter problema de músculo, de artrose, sei lá. Mas a gente deve cuidar do nosso corpo, isso é obrigação, é uma ferramenta divina que Deus nos deu. E se a gente quer permanecer por aqui com condições de fazer um trabalho bacana para a gente e para o outro, a gente tem que cuidar do nosso corpo, isso é uma coisa. Buscar conhecimento, Jesus Cristo não falou que a verdade liberta? Outro itemzinho, tá certo, da nossa salvação, buscar a verdade. E onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? Olha, aqui nesse planeta maravilhoso, a verdade está nos ensinamentos de Jesus, na minha opinião. Por quê?
O pessoal do Gandhi vai pensar diferente. Mas eu acredito que aqui nós temos essa percepção. Então, conhecer as coisas que Jesus nos ensinou, começar a ter assim, noção de como é que a gente transfere essas informações para a nossa vida, para a nossa coletividade, para as nossas decisões. Olha, isso vai desde que a gente faz com aqueles que estão morando e conviver nessa reencarnação no nosso lar, como que a gente tem no nosso trabalho, como aqui dentro do centro, como na nossa, qualquer tipo de coletividade. A gente tem grupos de pessoas e temos a oportunidade de conviver com elas. Na busca, tá certo? Oportunidade não, é mais do que oportunidade. Às vezes vem do merecimento, às vezes não. Por que eu digo isso? Às vezes Deus coloca numa família um espírito mais evoluído, para dar uma força para o pessoal que está mais embaixo. Às vezes também Ele coloca uma pessoa que precisa muito de ajuda, né, para que a família tenha oportunidade, não é de resgatar, não pode pensar em resgatar o tempo todo, mas é a oportunidade de aprender a se dar, a doar. Por quê? Porque ali já tem o amor, já está aflorado no coração e nas relações dessa família. Então fica mais fácil a gente puxar o outro para cima também. São oportunidades que temos, e isso faz parte da nossa salvação? Eu nem vou responder, porque eu acho que está implícito nessa mensagem. Outra forma também que a gente tem de perceber o que é a nossa salvação é nas nossas buscas por Deus. Como é que a gente busca Deus? Através da oração, pedindo, né, com fervor, que Ele nos oriente, nos dê força para fazer as escolhas certas em nossas vidas. A gente, com certeza, erra com frequência nas nossas escolhas. Desde a escolha onde a gente dá uma resposta mal dada, ou simplesmente imprevidente, com alguma necessidade de um irmão, de uma pessoa chegada, né? Ou quando a gente simplesmente deixa passar a oportunidade que a gente tem de estudar, ou de trabalhar, ou de dar trabalho, ou de ensinar para outro. Eu estou falando aqui, gente, de conhecimento de matemática, geografia, biologia, história, mecânica, eletricidade, tudo que a gente tem a oportunidade de aprender que tem a ver com esse mundo, porque toda a criação de Deus. Deus, Ele não criou só o mundo espiritual, apesar de que a gente aprendeu que o mundo material, aliás, o mundo espiritual não precisa do mundo material para existir, não existe, mas Deus nos deu isso aqui e quer que a gente tenha conhecimento disso. Você quer ver como é que Deus tem a ver demais com esse presente que Ele nos dá, que é o mundo material? As suas leis que regem o universo. A gente ainda não consegue entender nenhuma delas, que é as leis que regem o mundo material. Eu estou falando, ninguém explica que a eletricidade até hoje, a gente usa ela, a gente gera ela, mas explicar o que acontece ali dentro para poder ter essa energia aí, a gente não tem essa informação até hoje. Pode procurar saber. Definir direitinho o que é eletricidade. A eletricidade é movimento de elétrons, sei lá, porque além dos elétrons tem outros componentes ali na matéria que a gente ainda não sabe o que é, subatômicos, não sei. E que a energia é a matéria, também ninguém explica, mas sabe que é por aí. Mas nós vamos saber, tá? Tem a gravidade também, ninguém explica o que é a gravidade. Ninguém. Mas a gente, eu acho que tem até um prêmio para quem explicar o que é isso aí. Mas a gente usa a gravidade para gerar energia elétrica. Sem a gravidade a gente não conseguiria andar, não existiria o equilíbrio entre os corpos. Isso é muito louco, gente. O que é a gravidade? Começa a observar. A gente convive com ela o tempo todo da nossa vida material aqui. E a gente não consegue explicar o que é. Não entende como é que isso pode acontecer. Puxa tudo para o centro da Terra. E se a Terra fosse menor ou maior, a gravidade iria ter valores diferentes. Mas o que é isso? Ninguém explica, tanto que ninguém explica que ninguém faz igual. Ninguém consegue anular a lei da gravidade.
Isso é para poder explicar, gente, que a gente tem que adquirir esses conhecimentos. Jesus Cristo, ele não dominou os elementos da natureza quando ele fez parar o vento, acalmou a tempestade, quando ele transformou água em vinho. Conhecimentos de coisas materiais. A gente, dentro da casa espírita, a gente aprende que esses milagres, eles não é uma coisa assim que não é possível ser feita. Tanto é que Jesus falou que a gente poderia fazer o que ele faz e muito mais. Então, o conhecimento que a gente adquire dessas coisas da natureza fazem parte da nossa salvação também. E tanto é que, com esses conhecimentos, a gente desenvolve nossa capacidade cognitiva, a gente desenvolve a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. E isso nos leva a conhecimentos maravilhosos, que é por exemplo, gente, olha, eu era ateu, mas depois que eu estudei durante umas 3 encarnações, eu aprendi que não tem como Deus não existir. Que é muito irracional a gente acreditar que Deus não exista. Gente, depois que eu desenvolvi minha capacidade cognitiva, acho que ninguém pensa assim, mas eu estou dando um exemplo, tá certo? Ninguém vai falar assim, mas acontece. Depois que eu desenvolvi essa minha capacidade de raciocinar e minha capacidade cognitiva, eu consegui entender mais os ensinamentos de Jesus. Eu consegui perceber que tudo que Jesus nos ensinou ali nas suas leis morais, tá certo? Passadas por Kardec, não tem jeito da gente ter uma sociedade, um planeta mais bonito, mais feliz, se não for seguindo isso. E não tem mesmo, não. Então, essas percepções, tá certo? Elas só vêm junto com uma evolução cognitiva, evolução intelectual. Então, a gente não pode pensar que a nossa salvação ela esteja só no contexto, tá certo? Do que a gente chama de imaterial. Não, ela está no contexto do que a gente chama de material também. Porque senão, gente, seria muito complicado a gente ter que evoluir sem reencarnar. Como é que a gente explica isso? A gente tem que vir aqui conviver com esse mundo material, com nossas necessidades, com a nossa interação com esse universo material. Não é verdade? A gente precisa disso para evoluir. A gente precisa disso para alcançar o que a gente chama de salvação. E aonde é que isso vai nos levar? A um mundo muito feliz, aonde a gente não vai ter nenhuma pessoa que não traga mansuetude dentro de si. A gente vai ter uma justiça divina nesse planeta. Mas Jesus Cristo falou, eu acredito em Jesus. Eu acredito no que está ali no Evangelho. Mas nós acabamos de falar que muitas coisas foram escritas, tá certo? Para atender os dogmas da igreja. Olha, isso não está no dogma da igreja não, tá? Com certeza não. Não quer dizer que os católicos não pensam assim, que os evangélicos não pensam assim. Não está não. Agora uma coisa muito importante. Falando de igreja, vocês já ouviram uma frase que é dita, isso é falado com frequência. Eu ponho missa de vez em quando. Fora da igreja não há salvação. Olha, isso aí é complicado. Está no Evangelho, uma parte a respeito disso aí. Porque se você fala que fora da igreja, na realidade a igreja católica, não há salvação, você está considerando que só os católicos serão salvos. Então isso aí o que acontece? Isso cria uma animosidade com as pessoas que não fazem parte daquela igreja. Pode ser católica, pode ser qualquer uma, mas você falar que dentro de uma igreja, com seus dogmas, com seus acertos e com seus erros, fora daquilo ali você não vai ser salvo, você separa as pessoas. E Deus não separa ninguém. E a gente sabe que uma pessoa pode reencarnar numa família espírita, como pode reencarnar numa família católica também. Então fica difícil aquela pessoa que ela só vai ser salva quando ela reencarnar numa família católica. E outra coisa, eu vou reencarnar quantas vezes? Católico, protestante, pessoal lá do Oriente Médio, xiita, sei lá. A gente vai para onde for a nossa necessidade evolutiva.
né? Às vezes a gente vai levando mais, né, do que a proposta de receber, e às vezes a gente vai com a proposta de receber mais do que doar. Não sabemos para onde é que a gente vai, né? Então, falar que fora da igreja, fora de determinadas concepções religiosas não há salvação, isso aí não tem nada a ver com o que a gente acredita dentro do cristianismo e dentro do espiritismo. De jeito nenhum. Outra coisa importante a respeito de fora da igreja não há salvação. Se vocês considerarem, tá certo, que dentro do espiritismo há salvação, eu vou lembrar para vocês de uma fala do Chico Xavier. Ele falou com Emmanuel, né? E o Emmanuel falou com ele que fora da caridade não há salvação. Aí ele pegou e falou assim, bom, se fora da caridade tem sentido, porque se você falasse que fora do espiritismo não há salvação, eu estaria fora. Ele não falou isso? Então, gente, quando a gente pensa que a gente tem os conhecimentos mais aflorados, evolutivos dentro do espiritismo, olha, eu acredito que é uma oportunidade gigantesca conhecer o espiritismo nessa encarnação. Mas não é tudo. Por quê? Porque Deus, da mesma forma que Ele não vai privilegiar católico, Ele não vai privilegiar espírita. O espírita também tem que seguir os ensinamentos de Jesus na sua prática. O católico também. Ele tem um conhecimento do Evangelho lá. Se ele não usufrui disso e não traz isso para a vida dele, é isso aí que vai dificultar a sua caminhada evolutiva. Nós temos aqui luzes maravilhosas a iluminar nosso caminho, fazer nossas escolhas. Eu acredito que a gente chega num ponto de conhecimento do espiritismo que a gente passa a nos policiar, a prestar mais atenção, sem fanatismo, prestar mais atenção nas coisas que a gente tem trazido para o nosso dia a dia, no trato com as pessoas, na forma de ajudar um irmão. A gente tem todas essas informações. E se a gente não faz? Muito será cobrado daquele que já ganhou demais, já tem demais, né? E é verdade. Por quê? Porque se você já tem essas concepções e você não faz da forma como você mesmo sabe que deveria fazer, quem é que vai ser seu juiz e quem é que vai te cobrar? E vou falar com sinceridade, não precisa de desencarnar para que essas cobranças e esses remorsos e esses recalques não tomem conta da gente, não. Nessa vida mesmo. Às vezes a gente não precisa de outra para poder perceber que a gente tem caminhado em estradas mais espinhosas, tortuosas. Vamos trazer isso para a nossa vida agora. A salvação, ela é agora. Vamos trabalhar isso dentro das nossas vidas e sermos salvos. O que é ser salvo, gente? De novo. Olha, eu aprendi que o céu, dentro do que foi me ensinado pelos mestres do Espiritismo, que Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros, né? Que o céu não é um lugar. O céu é um lugar? Jesus Cristo, quando ele falou que iria preparar um lugar para a gente, tá certo? E que a casa do Pai tem muitas moradas, ele estava falando de lugar? Ele estava falando de estágios evolutivos. E que a gente, cada estado evolutivo que a gente estiver, a gente vai se concentrar em determinado ponto ou em determinado ponto, lugar. Mas o que importa é aquilo que está dentro de nós. A mais altas de todas as capelas, como diz Alta de Souza, lá no Parnaso de Alentum, né? É nessa mais alta de todas as capelas que está dentro da gente que a gente tem que trabalhar e nos encontrar com Deus e buscar essa salvação. Dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, observar todas as oportunidades que nos são dadas, dia a dia, hora a hora, tempo a tempo, não importa. Essas oportunidades são dadas todos os dias. Vou repetir. De estudar matemática, física, essas coisas que a gente acredita que estão fora da religião, mas que, na minha opinião, tudo faz parte das coisas de Deus.
né? Estudar o Evangelho, porque não tem jeito de ser cristão sem conhecer os ensinamentos de Jesus. Tem? Não tem. Então, se a gente escolheu trilhar o caminho da verdade e a vida, que Jesus nos ensinou, a gente tem que conhecê-los. Não tem jeito. Não tem jeito de ser espírita sem estudar o espiritismo. O médium, olha, são raras as casas espíritas, tá certo? Que não cobram daqueles que participam de reuniões mediúnicas que tenha um conhecimento adequado, mínimo. Então, para a gente ser espírita, a gente tem que estudar espiritismo. A gente vem no centro buscando ajuda. Passe. Hoje eu tomei um passe ali maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Sai de lá flutuando. Né? Sério. Né? Então, a gente tem essas ajudas na casa espírita. Mas vamos levar a nossa contribuição também. Casa espírita não cobra dízimo. Ela dá oportunidades para aqueles que persistem na tarefa. Isso é salvação? Olha, vamos imaginar que chegamos lá no fim, quase no final da nossa caminhada e estejamos refletindo a respeito do que nós fizemos nessa vida. Será se a gente não se entregar a um trabalho de fraternidade? Eu estou falando casa espírita porque eu frequento casa espírita. Mas pode ser uma igreja católica, pode ser uma congregação evangélica, pode ser uma congregação budista, eu não conheço, tá? Mas pode ser qualquer um. Mas a gente chega lá quase no final da nossa caminhada e a gente olha para trás e se dá conta de que a gente perdeu tanta oportunidade, a gente não tem tempo mais. É muito ruim. Não precisa a gente chegar lá nos 70, 80 anos, não. Nos 40, 30, 20, a gente olha para trás também e vê, gente, o que eu perdi? As oportunidades que eu perdi na minha vida, que eu deixei passar em vão. E todas essas oportunidades foram presentes divinos, que colocam em nossa vida tempo em tempo. Então, quando a gente chega lá e fala assim, eu não vou para o céu, mas eu não acredito nesse céu não, mas tudo bem, mas então você não conseguiu aproveitar essas oportunidades. Espírito completista é muito, muito, muito raro. Completista é aquele que vem com determinadas missões e com determinados propósitos de evolução pessoal e não cumpre tudo que prometeu. Isso é o normal, é o comum. Né? Tudo que foi colocado no seu projeto de reencarnação, aí ele chega lá do outro lado e vai olhar, fala assim, puxa vida, eu prometi isso, 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 isso. Não prometi isso não. Prometeu sim. Você pediu isso, sim. Reclamou a vida inteira disso aí que você pediu e implorou para ter. Aí eu pedi para poder nascer com problema de vista. Deus me castigou demais nessa vida. Não sei o que pediu, rapaz. Por quê? Porque você teve um problema lá que você viu demais e não foi bom para você. Então você queria passar por isso aí. Então, vamos observar na nossa vida o que nós temos recebido, que a gente acredita que é um empecilho para nós sermos felizes e caminharmos nessa vida. Pode ser um problema de saúde, pode ser uma dificuldade cognitiva, pode ser dificuldades financeiras que atravessam a vida inteira, trabalha e está sempre sem dinheiro. Não sei. Né? Mas vamos lembrar que, independente de tudo, todo sofrimento que a gente percebe em nossa vida, vamos lembrar que somos filhos de Deus igual. Todos nós somos filhos de Deus do mesmo jeito, gente. Vamos procurar, olha, acreditar em Deus não é ter fé. Por quê? Porque tem gente que acredita em Deus e não tem fé. Ter fé é ter certeza absoluta que somos amparados por esse ser maravilhoso que a gente chama de Deus. Óbvio, né? Um ser divino, Deus. Vamos acreditar nisso. Vamos acreditar que nada que pode nos acontecer pode ser uma coisa ruim. Por que não pode ser ruim? Puxa vida, eu passei por tantas coisas terríveis nessa vida. Olha,
Tudo o que acontece é com a permissão divina. Ah, mas Deus é bom, mas o homem é mau. Mas se você passou por determinadas vicissitudes, tá certo? Foi com a permissão de Deus, foi com o amparo divino. Então quer dizer que Deus faz coisa errada? Deus permite que coisa errada aconteça? Deus não permite que nada errado aconteça. Ele ampara todo mundo de uma forma que a gente não consegue explicar ainda. Não conseguimos entender Deus, tá certo? Tanto é que foi atendendo aos pedidos de Deus que Jesus veio aqui e nos deu todo esse maravilhoso código de amor. Nos deu toda a receita para que a gente buscasse a salvação, que a gente chama de salvação. Nos deu todas as informações necessárias para que a gente evolua. E eu acredito que a gente, a cada dia, estamos nos tornando mais capazes de entender as coisas de Jesus. Tanto é que estamos aqui hoje. E não tem como a gente caminhar nessa estrada que Jesus falou, de caminho da verdade e da vida, sem conhecer seus ensinamentos, não. Porque esse caminho são os ensinamentos de Jesus. Isso aí todo mundo aqui com certeza já entendeu, né? Esse caminho da verdade e da vida são os ensinamentos de Jesus. E ele falou uma palavrinha muito forte quando ele falou essas palavras. Ele falou: ninguém, uma palavra muito forte, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não vem mesmo não. Se querem conhecer a Deus, conheçam a mim primeiro. Isso aí também ele falou. Está lá nessa mesma passagem que ele falou que ele é o caminho da verdade e da vida. Para a gente entender o que é Deus, só entendendo o que é Jesus. Agora tem uma outra passagenzinha muito bacana de Chico Xavier. Ele perguntava para Emmanuel, ô Emmanuel, o que é esse negócio de Deus? O que é Deus? Ele não sabia o que era Deus. Eu não sei nem o que é Jesus. Pô, Chico Xavier falava isso? Falava, não sabia. Aí então teve uma vez, isso está descrito em um desses livros aí que fala dessas passagens de Chico Xavier. Aí uma vez ele pegou e falou, e pediu para Emmanuel explicar para ele o que era Jesus. Eu disse: não, tá bom, eu vou te explicar num momento adequado. Aí, uma determinada vez que ele estava adormecido, ele foi levado, seu espírito foi levado a conhecer, subiu acima do nosso sistema solar. E depois foi mostrando para ele outras galáxias. Não é planeta só, não, galáxia. Olha, Jesus Cristo já passou por isso aí tudo. Quer seguir mais? Ele falou assim: não, quero ir para lá, quero ir voltar para tomar um cafezinho. Então, ele teve uma percepção muito importante, a percepção de sua ignorância. Que ele não era capaz, apesar de estudar as coisas de Jesus, ele sabia muito pouco desse ser iluminado, tanto que ele é iluminado. Então, ele teve percepção da sua ignorância. Mas ele também teve o mérito de ter esse conhecimento. Ele passou essa informação para nós, mas com certeza, no âmbito dessa informação para com ele, tinha muito mais coisas que ele com certeza aprendeu e percebeu com essa oportunidade que ele teve. Então, a gente tem que ter percepção da nossa ignorância, do que a gente não tem ainda de conhecimento, para que a gente busque essas informações. Né? A informação do que é a salvação é muito importante, a gente entender isso direitinho, e com certeza essa palestra aqui de 1 hora não vai atender aos reclamos e necessidades de cada um para poder adquirir esse conhecimento, de jeito nenhum. É só um start, um interruptor para poder ligar a percepção dessa necessidade. Não tem jeito da gente conhecer as coisas de Deus sem conhecer as coisas de Jesus. Para nós que somos cristãos. E não tem jeito da gente conhecer as coisas de Jesus se a gente não estudar essas coisas. Pela codificação espírita,
A gente tem essas informações bem fáceis de serem entendidas. As parábolas de Jesus, essas passagens de Jesus, esses ensinamentos morais de Jesus. Eles lá estão escritos de uma forma bem clara. Uma diferença muito grande que existe entre esse cristianismo espírita e os outros cristianismos, católico, protestante, toda a linha evangélica, né? É a reencarnação. Olha, a partir do momento que você passa a acreditar na reencarnação e a percebê-la, entendê-la, tá certo? De uma forma forte, marcante mesmo, que realmente você não consegue mais ver o mundo, ver o ser humano sem que ele seja um espírito em uma passagem por esse planeta que ele vai voltar, reencarnação. A partir do momento que você percebe isso, você não consegue mais, tá certo? Ver o mundo de outra forma. Você não consegue mais ver uma pessoa que sofre de determinados preconceitos, preconceito social, racial, não importa que tipo de preconceito, tá certo? Por ser mulher, existe preconceito, existe, toda parte do mundo existe, infelizmente. É a nossa pequenez ainda, dentro do processo evolutivo, né? A partir do momento que você não consegue perceber, essas coisas, e nem quer aceitar, e nem quer procurar saber, simplesmente aquilo ali é um status quo, é uma coisa definitiva e pronto, acabou, você está colocando uma pedra amarrando uma pedra nos seus pés. Não vai conseguir sair, não vai conseguir caminhar muito não. Então, para que você comece a andar com mais convicção, é necessário que você se atente para essas coisas da Terra, mas que busque fazer um paralelo com os ensinamentos de Jesus. Caminhar nesse planeta material, com essa vida material que a gente tem, é oportunidade divina. Jesus Cristo veio nos dar, tá certo, todas as luzes, todo um farol para a gente poder não se perder nesse emaranhado de opções que a Terra nos traz, que a encarnação, que o mundo material nos traz. Jesus Cristo nos deu essa luz e esse farol. Cabe a cada um de nós procurar a caminhar nessas sendas de amor, senda da caridade. Fora da caridade não é salvação. Deus é amor. A gente tem que buscar esses conhecimentos. A gente tem que buscar nos ater em nossas vidas para que a gente não chegue daqui, tá certo? A 20, 10, 30, 40 anos, sei lá, tá certo? Olhe para trás e vê assim, puxa vida, eu me enganei tanto nas minhas escolhas. Então, agora é o momento da gente buscar essa salvação. É nesse momento, é no presente, é a partir de agora, nem a partir de hoje, é a partir de agora. Pessoal, eu vou fazer as escolhas mais bacanas. Vou evitar vibrações ruins. Como é que a gente evita vibrações ruins? Com tanta notícia terrível. É a gente olhando com os olhos que Jesus nos ensinou a olhar com compaixão. Não posso fazer nada por esse irmão que passa por essas dificuldades. Então faz uma oração para ele, sério. Vocês já perceberam que é a oração, gente? Não é essa a nossa oportunidade de nos vincular com Deus? Uma oração sentida, bem feita, ela é essa oportunidade. Então a oração, na realidade, ela é muito mais um pedacinho da oração. Que a oração pode ser? A oração é um passe. Entre todas as outras coisas que uma oração pode ser, é um passe. Porque no momento que você faz uma oração e dirige essa oração para alguém, você está disponibilizando energias maravilhosas de luzes. Não consigo definir, tá certo? Matérias também etéreas, como ectoplasma, necessário para que os espíritos nossos auxiliares possam manipular do jeito que eles sabem fazer e transformar no remédio necessário para aquela pessoa. Você, através da oração, você cria uma psicosfera mais suave, mais tranquila, que pode acalmar um coração, tá certo? Desesperado.
você está sofrendo, né? Através da oração, você pode confortar uma pessoa, tá certo? Que está passando por um momento muito difícil, ou de perda, tá certo? Ou de doença. Então, você fazer uma oração, a partir do momento que você sabe o que a oração significa e como é que você pode fazer uma oração de uma forma certa. Tem oração que é feita na hora certa? Tem. Tanto é que Jesus ensinou a gente a fazer oração. A partir do momento que você tem esse conhecimento, então você é capaz de trabalhar isso de uma forma correta, sentida, tá certo? Mas sempre pensando das coisas que Jesus nos ensinou. Estender a mão com carinho. Quando você for ajudar uma pessoa que tem necessidade, não deixa que aquela pessoa fique constrangida com a sua ajuda. Isso é nos ensinados na codificação espírita. E em outras religiões também. Isso é uma forma de quê? De salvação. Ali você pode despertar sentimentos muito bons no coração daquele que recebe, como o seu. É a oportunidade que você tem, sem constranger ninguém, porque a partir do momento que tem um constrangimento, já quebrou aquela mágica do amor. Então, a gente, para poder caminhar nessa estrada, tá certo? Que nos foi dada do caminho da verdade e da vida, com a ótica, com as luzes do Espiritismo, a gente tem que aprender as coisas do Espiritismo, aprender as coisas do cristianismo. E isso não quer dizer que fora do Espiritismo não há salvação, não é isso não. Mas é o que a gente tem de melhor até hoje, que a gente aprendeu a construir dentro do nosso lar, tá certo? Procedimentos ensinados pelo Espiritismo. Né? Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de participar desse estudo, tá certo? Fiquem com Deus.